Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós te apresentamos a tua filha, Senhor. Pai, usa, Deus, com unção, com autoridade, com ousadia, Pai. Pai, guarda tudo que leva o seu nome, o seu marido, os seus filhos, Pai, o seu lar, os seus bens. Sê com ela nessa tarde, Deus. Sê com ela nessa tarde, Pai. Que do seu interior flua rios de água viva, Pai. Que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos hoje estudar o capítulo 10 e o capítulo 11. Senhor, prepara-me para ser uma verdadeira adoradora. Amém. Bom, eu queria ler uma palavra em Êxodo 34:14, que diz assim: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. A palavra diz para que eu nunca adore a outro Deus que não seja o Deus da verdade, o Deus da libertação, aquele que me criou, aquele que te criou, aquele que criou o universo. E essa é a palavra para a minha vida e para a sua vida hoje. Eu creio assim, com toda a minha fé, que o Senhor, quando a pastora Marisete determina alguém para subir no púlpito aqui e falar dessas lições, eu tenho certeza que o Espírito Santo sopra no ouvido dela, porque essa é uma palavra realmente que eu vivo. O louvor na minha vida é algo presente. Eu vim do mundo, eu vim de músicas que idolatravam outros deuses, que idolatravam o homem, e hoje eu posso falar em púlpito, posso testemunhar na minha vida que eu não canto outro tipo de música, que não admito que não seja louvor ao Senhor. Porque assim eu determinei. Assim Deus faz na minha vida. Eu realmente louvo a Deus em adoração. E acho o louvor algo exclusivo para o Senhor. A autora diz que quando você ouve o louvor, né, fica gravado na sua mente. E é mesmo, né, porque ela contamina seu corpo, ele contamina a sua vida, ele contamina a sua mente, ele contamina o seu espírito. Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve uma reportagem no Fantástico, de professores que colocavam as matérias deles em música. Vocês já viram essa reportagem? E o testemunho dos alunos falando que memorizava muito melhor quando a matéria era na música, e eles lembravam a música na hora da prova, e eles faziam a prova. Assim é o Senhor na nossa vida. Quando eu louvo ao Senhor, eu memorizo aquilo, e Deus faz de uma forma diferente. A autora fala que ela foi curada até de depressão, que não tinha espaço dentro dela para qualquer outro sentimento que não seja, que não fosse naquele momento, o louvor é a adoração a Deus. E se nós estamos aqui nessa tarde buscando o poder da oração, nós temos que entender que existem determinadas coisas na minha e na sua vida que tem que ser acrescentada, que tem que ser mudada, que tem que ser renunciada, para que o poder da oração se faça presente em mim. Eu tenho que ter uma separação, eu tenho que ser realmente separada, escolhida, ungida como mulher, para que quando as adversidades venham, quando o mau humor do meu marido se forma, quando acontece algo na vida dos meus filhos, eu esteja forte em oração. E através da adoração eu consigo essa fortaleza, eu consigo ser essa pessoa. Eu vi não sei se vocês estão vendo aí, tu és o autor da vida e eu a composição. Achei tão lindo isso. Achei tão lindo. O Senhor nos gerou. Nós somos como som suave ao Senhor.
Então, quando eu louvo o Senhor, quando eu abro a minha boca, quando eu declaro quem Ele é, quando eu proclamo o seu nome, quando eu reconheço, o Senhor é Deus, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, eu estou declarando, eu estou quebrando correntes ao meu redor, eu estou declarando quem eu sou diante do Senhor. E a palavra fala que quando eu me coloco na brecha, quando eu me coloco diante dele, quebrantada de coração, eu movo o coração de Deus. Em Juízes, eu não sei, eu não me lembro qual que é o capítulo que fala, que Deus já estava assim, irado com aquele povo de Israel, e aí o povo de Israel, depois de 399 mil vezes jogar os ídolos fora e voltar a Deus, mais uma vez eles fizeram isso, e a palavra diz que Deus não pôde se virar ao povo. Ele não pôde, porque ele não vai contra a palavra dele. Então, toda vez eu erro, eu peco, eu falho, mas toda vez que eu me coloco diante do Senhor em arrependimento, toda vez que eu jogo fora os ídolos da minha vida, até o meu próprio egoísmo, a minha própria deficiência humana, o Senhor se levanta a meu favor. Glória a Deus! E isso é adoração. Amém? Lógico que muitas vezes é um processo, lógico que existem dores dentro da gente, que é mais difícil sair, né? Traição, muitas coisas que a gente passa na vida, que a gente tem uma dificuldade maior por ser humano, mas o Senhor conhece o nosso coração. Ele reconhece quem somos. O problema é que nós não reconhecemos quem Ele é. Nós não conseguimos alcançar a glória do Senhor, a magnitude, o amor que Ele tem por nós, porque qualquer coisa, qualquer obstáculo é motivo para a gente se sentar. Qualquer obstáculo é motivo para a gente murmurar. E se o poder da oração de uma mulher de joelho não fizesse tanta diferença, não teria tantos testemunhos aqui neste lugar, nós não estaríamos tão unidas em oração aqui, porque aqui nós estamos porque o Senhor nos trouxe. Porque eu tenho certeza que a maioria das mulheres aqui não poderiam estar aqui hoje. E estão. Estão porque aqui existem pessoas, mulheres que acreditam, que confiam no Senhor, que dependem dEle, que esperam nele, assim como eu espero no Senhor. E isso é um tipo de adoração também. Aquele que louva, que adora, ele recebe uma força sobrenatural. E essa força sobrenatural, nenhuma condição humana substitui. Nenhuma. O que Deus preenche dentro de mim, o que Deus preenche dentro de você, as estratégias que Ele traz para a nossa vida, a maneira que ele age, a maneira que Ele age a nosso favor, isso é insubstituível, não existe ninguém que possa fazer igual ao nosso Deus. Amém? E eu realmente, nossa, quantas vezes eu peço ao Senhor, Deus, eu queria tanto saber cantar, queria tanto voz de louvor, mas eu não tenho. Mas assim, eu tenho certeza que o Senhor ouve o meu louvor, e que quando ele chega lá, ele chega assim, afiadinho, né? Porque a palavra fala que ele expira, né? E ele expira o nosso louvor. Ele nem ouve só, apenas. Então, eu tinha muita vontade de ser uma adoradora, assim, de estar num púlpito, igual as meninas, acho lindo. Não é inveja não, viu? É vontade. Eu acho lindo o que Deus faz na vida delas, assim, né? O cuidado. Meninas, assim, que a gente nem sabia que louvava, hoje já está até no louvor oficial da igreja, né, Eliane? E, assim, tem uma renúncia, tem sabe, uma presença diferente diante do Senhor. Você está buscando, você vai ter. Mas você tem que
ter um comportamento, você tem que ter uma sinceridade, um coração quebrantado diante de Deus, para que Ele haja da maneira que Ele tem que agir na sua vida, para Ele vir quebrar as correntes, para fazer com que Ele faça realmente aquilo que foi gerado no coração de Deus. Nós fomos geradas no coração do Senhor. Ele tem sonhos e projetos na nossa vida. E se nós não pararmos em adoração para ouvir, para clamar, para agradecer, para saber o que Ele deseja de nós, não adianta o poder da nossa oração. Porque nem sempre a vontade do Senhor é a minha e a sua. E eu não ouço o Senhor na minha tribulação, na minha vida. Eu ouço o Senhor na adoração, eu ouço o Senhor na rendição, eu ouço o Senhor no meu dia a dia, de joelhos ao Senhor. Em João 4, 23, 24 diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Por que Deus quer que nós adoremos Ele em espírito? Porque é o meu espírito que reverencia Deus. É o meu espírito que se submete ao Senhor. É o meu espírito que ouve a voz do Espírito Santo do Senhor. É o meu espírito que cala a minha alma, é o meu espírito, é esse que tem que estar atento, é esse que tem que predominar na minha vida, é o espírito, eu tenho que adorá-lo em espírito e em verdade. Porque o espírito que habita dentro de você é que reverencia ao Senhor. Então, é expressar nosso sentimento diante dEle, declarar nossa dependência. Né? Outro dia, uma vez, no semestre passado, eu sugeri que vocês vissem um vídeo que chama Estrelas e Baleias Adoram ao Senhor, Louvam ao Senhor. O vídeo é maravilhoso. Enquanto nós estamos perdendo tempo com essas musiquinhas fúteis, enquanto nós estamos perdendo tempo com a nossa murmuração, enquanto nós estamos perdendo tempo com o nosso egoísmo, com o nosso ego, com aquelas coisas que não são satisfeitas, ou no meu marido, ou nos meus filhos, estrelas e baleias, a natureza louva ao Senhor, adora ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Então, presume-se que existem alguns adoradores aí falsos. E o Senhor conhece. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o seu coração. A palavra diz que todo ser que respira deve louvor ao Senhor. E adoração não é apenas dançar, pular, cantar, vir a culto. São ações verdadeiras, atitudes verdadeiras diante do Senhor. Eles procuram, os adoradores, no fundo da alma, aquilo que o Senhor deseja. Os adoradores procuram a vontade do Senhor. Os adoradores procuram aquilo que te levam ao Senhor. Aquilo que faz com que o Senhor o preencha. Os verdadeiros adoradores não ficam por aí murmurando. Os verdadeiros adoradores sabem a quem crê, sabem ao que é a rocha da sua vida. Esse é o verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. É uma pessoa transparente, com problema, com deficiência, que nós temos milhares, com pecados, erros, que nós temos também, mas em arrependimento, quebrantados de coração, direcionados ao Senhor, na certeza que Deus fará, que Ele é o grande da nossa vida, Ele é o grande eu sou, amém? É Ele que faz por nós. E nós devemos adoração a esse Deus. Nós devemos a nosso amor a esse Deus. Porque não estaríamos aqui hoje se não fosse Ele.
É o Deus maior que religião, é Deus maior que cultura, é Deus maior que leis, é o Deus maior que autoridades, é o Senhor dos senhores, é o Deus que simplesmente é Ele próprio só, e que eu devo a minha adoração a Ele, não porque Ele faz por mim, mas porque Ele é em mim. Glória a Deus! Não porque Ele faz ou deixa de fazer ou vai fazer, é o que Ele é, o que Ele representa na minha e na sua vida. E a gente tem que tomar cuidado, porque Deus não é tocado por emoções. Né? Emoções momentâneas não enganam a Deus. Deus é tocado por motivações, por coração quebrantado. Não adianta chorar, aqui, amanhã você está fazendo a mesma coisa, e não ter arrependimento, não ter uma vida nova, não entender o que você tem que deixar de fazer, o que você tem que fazer. Emoções não enganam o Senhor. Pode enganar seu pastor, seu marido, seus filhos, você pode manipular a sua família com as suas lágrimas, mas ao Senhor você não engana. Aquilo que move o coração de Deus, aquilo que realmente toca o fundo do coração do Senhor, é a sua sinceridade, é a motivação do seu coração para a mudança, é a sua dependência em Deus, é a sua disponibilidade para ser aquilo que Ele planejou que você seja, que você fosse. Amém? O poder da mulher que ora não é só se ajoelhar para pedir. É estar ajoelhada 24 horas por dia, em espírito e em verdade, pela sua família, pelo bem-estar da sua vida, pela sua transformação, por um Deus maior, por um Deus que agiu na vida da Sandra, que agiu na minha, que age na vida de todas as mulheres que vêm aqui testemunhar. É o Deus que você não precisa olhar para mim, você não precisa olhar para os meus erros, porque eu erro, amanhã eu posso te decepcionar. É olhar para Ele, para aquilo que Ele pode fazer por você, pelas estratégias de vida que Ele traz, pelo amor puro, ágape dEle, pela maravilha da criação que Ele nos dá, pelo tudo que Ele nos proporciona. E isso, para mim, é uma adoração. E eu tenho, assim, procurado incansavelmente adorar o Senhor. Tenho procurado muito. Às vezes, assim, as pessoas me questionam e até as pessoas da minha família, porque tudo que eu faço na minha casa não existe música de mundo, não existe. Eu não estou aqui para criticar quem escuta, quem não escuta. Eu não escuto, não admito que ninguém escuta na minha casa, e eu tenho tentado cumprir isso, porque eu acho que louvor, música, canção, é para adorar o meu Deus. E eu vim de um mundo de música, de badalada, de uísque, de cigarro, de futilidades que não fazem mais parte da minha vida. Então, existem determinadas coisas que me agridem. E eu não admito na minha casa, e às vezes os meus meninos ficam bravos comigo, mas eu tenho pedido ao Senhor, também, se eu estiver errada, para Deus me dar mais mansidão, porque eu tenho que pedir, né? Mansidão na minha vida, muito. E eu tenho pedido. Mas eu tenho adorado ao Senhor em espírito e verdade, eu tenho tentado mesmo. E, para mim, se eu tiver que louvar, se não for para o Senhor, não me serve. Eu vivo, assim, na dependência mesmo do Senhor. E o Senhor tem feito assim na minha vida. E, assim, tem um exemplo de adoração na Bíblia, que eu quero ler para vocês, em Lucas 7, 37 e 38. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com o unguento. Olha só o que a palavra fala.
ela era uma pecadora. E para mim, assim, o ato dessa mulher foi de adoração ao Senhor. E ele recebeu essa adoração. Ela sabia quem era aquele homem. E outra, ela sabia o que ia acontecer com ele. Coisas que pessoas próximas dele, santificados no nome dele, não percebeu. E essa mulher, ela teve uma adoração simples diante do Senhor. Aqui, ó, eu pulei isso daí, eu não sei se eu tinha posto. Ela foi uma mulher quebrantada. Ela se entregou naquele dia. Ela enxergou o Cristo, o Salvador. Ela deu valor ao sangue derramado. Ela sabia que aquele homem, através da morte daquele homem, do que ia acontecer com ele, ia influenciar a vida dela. E ela adorou aquele homem naquele momento, com as atitudes dela, e dependeu do Senhor. E fez um ato de adoração maravilhoso, que para mim, a renúncia dela, o que ela teve que enfrentar naquela época, que até os próprios discípulos condenaram, eu acho que ali, igual a Patrícia falou, faça uma loucura por Deus. Faça uma loucura por Jesus. Vamos motivar, vamos ser um adorador. Será que eu tenho feito alguma loucura por Deus? Será que eu tenho feito alguma loucura por Jesus? Será que eu tenho confrontado alguém próximo a mim, ao Senhor, ao nome dEle? Será que eu tenho proclamado esse nome? Será que eu tenho ido e tenho feito discípulos ao Senhor? Ou eu estou acomodada na minha salvação, no que Deus tem ministrado na minha vida, que está tudo muito bom? Faça uma loucura por Cristo. Ele fez uma loucura por você. Ele fez uma loucura. E nós, às vezes, nos limitamos muito diante do Senhor. E fazer uma loucura ao Senhor é uma adoração. Sai para aí, grita. Uma vez, a pastora Marisete levou a gente lá para o parque da Flamboyant, e todo mundo uniformizado, e uns tocando violão. Foi um mover, e eu assim, tímida, né? Eu nunca tinha feito aquilo. Falei, gente, esse povo vai jogar ovo na gente aqui. E assim, você precisa ver o tanto que as pessoas têm sede do Senhor. E às vezes elas não veem a você, e a gente que vai. Nós que estamos recebendo aqui toda tarde, vocês mulheres, vocês mesmo que estão aí. Faça uma loucura por Jesus. Amém? E Deus não procura rico, poderoso, não, viu? Deus não procura aquele que tem dinheiro, que tem poder. Deus procura verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade, aquele que rompe tradição, aquele que reflete arrependimento, que se esforça por mudança. É isso que nós precisamos, é disso que nós buscamos, é nisso que nós temos que nos apegar como irmãs, como servas, como filhas, como mulheres, como esposas, diante da palavra do Senhor, calando diante da advertência, das divergências, buscando a vontade de Deus, orando igual a Sandra fez, ajoelhou e orou, Senhor, se não for o Senhor, vai ter uma briga aqui. Vai a Sandra abrir a boca e enfrentar o marido dela. O Espírito Santo não ia agir. Então, o Senhor, muitas vezes, não que Ele dependa de mim, de você, porque Ele não depende de nós, mas Ele espera em nós. O Senhor espera a minha atitude, o Senhor espera a sua atitude, o Senhor espera que você se ajoelhe, clame, ore, busque a verdade, a vontade suprema dEle em sua vida, na minha vida. Amém? Glória a Deus. A autora coloca aí 20 motivos para adorar o Senhor, porque Ele nos perdoa, nos ama, nos sara, nos coroa com a Tua graça, nos farta, nos faz justiça, manifesta-se em nós. Mas o principal dele é porque Ele é o grande eu sou. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é aquele que faz, que cura, que traz o milagre de vida, que passa um menino de 9 anos sem estudar na UFG.
E às vezes a gente se afasta das bênçãos do Senhor, da direção, do alvo, quando a gente não valoriza o sangue que foi derramado nas nossas vidas. Ela coloca 5 maneiras de adorar o Senhor, cantando louvores, levantando as mãos, confessando, né, a sua magnitude, dançando, tocando, louvando no meio da congregação. Olha o tanto que isso move o Senhor, irmãs. Estarmos juntas aqui louvando a Deus. Isso move o coração do nosso Deus. Glória a Deus. Senhor, abençoe-me em meu trabalho. Hoje até achei que fosse a campanha terminasse hoje, mas termina segunda que vem, né? O tanto que esse potinho está cheio, achei tão bonitinho. Tem umas aí que deve ter posto mais de 2 papelzinhos. Eu mesmo já pus uns 3. Não deu para escrever o tanto que a gente tem pedido. E nós vamos testemunhar aqui os milagres do Senhor na campanha da família, porque nós vamos mover o coração do Senhor. Amém? Com a nossa adoração, na nossa sinceridade, com o coração quebrantado diante do Senhor. E esse capítulo 11 fala... a autora fala para que o Senhor abençoe o seu trabalho. Aqui, eu não trabalho fora. O Senhor me deu, para mim, por muito tempo, isso era um fardo, pesadíssimo. Eu obedeci ao meu marido por muitos anos, porque ele nunca deixou eu trabalhar. Eu obedeci, mas não me submeti. Eu murmurava, batia a porta, o pé, porque eu queria trabalhar. E hoje eu sei, porque Deus ministrou no meu coração, eu tive a oportunidade de ser uma dona de casa, que para mim hoje é de muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de, nunca ter trabalhado fora, sempre ser ajudadora do Geraldo. Nós sempre tivemos negócios, né? Ele é autônomo, sempre foi, e eu sempre fui ajudadora dele. Eu fazia um papel na vida do Geraldo que eu não tinha ideia que eu estava agradando ao Senhor. Eu tive a oportunidade de ter um convívio com os meus filhos muito particular, que isso, para mim, hoje faz uma diferença muito grande. Mas nem todas têm essa oportunidade. E eu morria de vergonha quando eu ia fazer um crediário, alguma coisa, né, e falava assim: qual a sua profissão? Do A. Qual que é a sua profissão? Do A. Ah, não, moça, eu não entendi. Do lá. Nossa, eu morria de vergonha, porque eu não era uma médica, porque eu não era uma empresária, porque eu não era uma arquiteta, eu era uma mulher do lar. E o tanto que isso foi bom para mim. Porque eu não saberia, a Valéria, eu estou testemunhando a minha vida, eu não saberia ser a mulher, a esposa, a mãe que eu sou, se eu trabalhasse fora. Sou muito ansiosa, sou muito Caxias. Eu ia com certeza me sobrecarregar no trabalho e ia deixar a minha casa a desejar. Então, o Senhor não deixou, não permitiu que eu trabalhasse, usou a vida do Geraldo, um turco. Mas pensa num homem cabeça dura, que não deixava eu trabalhar de jeito nenhum. E hoje eu sei que Deus usou a vida dele na minha vida. Então, às vezes a gente enxerga isso e fala assim: essa situação está acontecendo, e às vezes é o Senhor que está permitindo. Hoje eu sei. Hoje eu sei. E eu louvo a Deus, e o Geraldo também. Eu já pedi perdão para ele. E eu falo para ele: você realmente é minha salvação. E é mesmo. O Geraldo é a minha lixa, o meu amor. É aquele que me conduz, é aquele que me freia, que me consola. E eu acho que tem que ser assim. Eu creio que tem que ser assim. Porque se ele não fosse assim, ia existir uma troca de papéis muito grande na minha vida. E que não ia agradar ao Senhor. Então, nós somos mulheres, né, ajudadoras do lar, com profissões. Aqui devem ter a maioria das mulheres com profissões. Mas nós temos que pedir ao Senhor
que o nosso trabalho seja abençoado por Deus. Seja um trabalho que não vai interferir na minha vida como esposa. Um trabalho que não vai me interferir na minha vida como mãe. Que não vai interferir na minha vida como serva do Senhor. Então, que o Senhor venha abençoar, porque uma mulher que trabalha, ela tem que ter o tempo dela. Esse trabalho não pode ser um fardo, esse trabalho não pode ser estressante, esse trabalho não pode acabar com a sua saúde. Então, isso não está certo. E se isso estiver dependendo disso para alguma coisa, que o Senhor venha, né, e que a gente possa... Se tiver alguma família, alguma mãe, alguma pessoa que você conhece, ou na sua própria vida, acontecendo essas coisas, que venha, que dê liberdade para o Senhor ministrar. Que o Senhor venha ministrar em seus corações, nos nossos corações, aquilo realmente que Ele deseja para nós. Não que tenha que largar o emprego, mas existe uma posição na sua vida, consagrada por Deus, que você não pode quebrar. Porque é problema, é desgaste, é estresse, sabe? Quando a sua saúde, quando a sua mente, quando a sua posição espiritual está comprometida, isso é problema. Mulheres ajudadoras, né? O bem-estar, seu trabalho. A autora cita aqui que o trabalho da mulher é muito importante. Ela até fala, né, da dona de casa, e é o que eu testemunhei aqui. E como obra do Senhor também, irmãs. E eu costumo falar que nós não somos voluntários. Nós temos um chamado. Ser voluntário é diferente de ter um chamado. Ser voluntário é você se dispor a ajudar. E ter um chamado é você ter um ministério, é você ter um compromisso naquilo que o Senhor tem na sua vida. E todos nós aqui temos um chamado diante do Senhor. E se nós estamos negligenciando isso, tem alguma coisa errada. Então, que essa tarde também nós possamos nos prostrar diante do Senhor, para que Ele venha trazer em nossas vidas aquela palavra, aquela direção, como mulheres que trabalham, como mulheres que também mantêm seus lares, para que a gente possa ter um tempo suficiente para ouvir o Senhor, o tempo suficiente para orar, o tempo suficiente para nos deleitar no Senhor, que é o que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece. É o tempo que nós temos com Deus. É o tempo que eu estou ouvindo que o Senhor quer da minha vida, que eu estou ouvindo, que eu estou me deleitando naquilo, que eu estou adorando, que aquilo está fazendo diferença para mim, me alimentando como mulher. Lembra-se da mulher de Provérbios? Empreendedora, né, comparada ao navio do mercante, que vai longe, traz, faz. Essa mulher valorosa, né, de Provérbios 31, que traz o pão, que trabalha duro, que planta, que vende, que colhe, mas que reconhece a soberania do Senhor, reconhece a sua posição como ajudadora do seu lar, auxiliadora do seu marido, a mãe dos seus filhos, aquela que sabe o que está acontecendo com eles. E isso tem acontecido demais no nosso meio. E assim, as coisas naturais me assustam muito. Eu falo na minha casa para os meus filhos, vocês não se preocupem com os trovões, não. Você se preocupe com a sutileza. Com a coisa que vem camuflada. O filho bate a porta, é fase. O filho está quieto no canto, no quarto, na idade. E às vezes você não sabe o que está acontecendo com o seu filho.
Isso não é idade, isso não é fase, não existe fase para bater porta, não existe idade para se recolher. Ah, não, ele está rebelde, meu filho, precisa ver mais a idade, né? Porque é novinho demais. Não tem disso. Não existe isso. Então, nós temos que preocupar com o natural, com essa coisa que está vindo assim, ó, de uma maneira tão delicada que a gente não está percebendo que está infiltrando na nossa casa. Os trovões nós escutamos de longe. Aquelas coisas que vêm com aquela carinha, né, aquela coisinha bonitinha, que a gente tem que preocupar, abrir o olho. Então, que o Senhor nos dê o tempo para observar os nossos filhos. São jovens que vão fazer a diferença, são jovens que o inimigo está de olho. E mesmo que eles errem, quando eles têm famílias estruturadas, quando eles veem ali o porto seguro, quando eles reconhecem que você tem o ouvido para eles, que você tem a palavra para eles, faz a diferença, viu? Porque pode não evitar o erro, mas eles vão voltar e vão saber qual que é o certo. E é na sua posição de mulher e o seu marido na posição de esposo que faz a diferença. Amém? O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Diz Mateus 16, 26. Nem sempre o nosso trabalho, bem remunerado, faz com que a nossa vida seja mais tranquila. Eu conheço casais que vivem em guerra e o problema deles não é dinheiro. Eu quebrei 3 vezes. Eu nunca cheguei para o meu marido e critiquei ele. Meus filhos nunca me viram. Eu sou custosa. Nossa, Deus, eu sou custosa. Mas meus filhos nunca me viram desprezar o pai deles, xingar, ter uma atitude repreensiva a esse ponto. Eles sempre olharam para mim e para o Geraldo e viram um pai e uma mãe, cheio de erro, mas presente. E quebramos de estraçalhar, de não ter dinheiro. Do meu sogro vim trazer o alimento para a gente. Nunca eu cheguei, cobrei e murmurei para o Geraldo. E Deus tem nos abençoado por isso. E eu creio que a nossa posição como adoradora, nossa posição como o poder da mulher que ora, vem muito do que nós somos diante da nossa família e diante do nosso Deus. Amém? Eu quero deixar uma palavra para vocês aqui, em Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre a sua casa, que é Israel, no dia de hoje. Amém? A sua casa será bênção. Os teus filhos dará frutos. A sua mulher será uma mulher que, como uma videira frutífera. O homem que teme o Senhor, ele tem algo diferente. Pode perder, pode ganhar, pode passar necessidade, pode ser farto, mas ele tem aquilo que ele precisa, que supre a sua vida, que supre as suas necessidades, que é a presença do Senhor na nossa vida. E isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com um Deus maior, um Deus grandioso, o Deus que sustenta o universo nas suas mãos e que sustenta a sua vida e que lhe pede que você seja uma adoradora, dependa dele e obedeça apenas, e que ele faz por você. Amém? As meninas vão cantar uma música, eu queria que vocês se levantassem.
e que adorassem ao Senhor em espírito e em verdade, de dentro do seu coração. Ajoelhe se quiser, mas seja aquilo que o Senhor espera de você, uma verdadeira adoradora, dependente do Senhor. Cante do fundo da sua alma, para que o seu louvor mova o coração do Senhor nessa tarde. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Queria fazer uma oração com vocês agora. E que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque por tantas vezes a gente falha diante desse Deus maravilhoso. Desse Deus que faz presente na nossa vida, nos livra, às vezes a gente nem vê. A gente não sabe a quantidade de vezes que recebemos o livramento do Senhor diário na nossa vida. Esse Deus que nos resgata do erro, que não olha para o meu pecado, para o seu, que não me julga, que não me acusa. E às vezes a gente murmura tanto e
se afasta tanto desse Deus por tanta coisa pequena. E a gente coloca as nossas expectativas no homem, né? No que as pessoas fazem por nós. As nossas expectativas têm que estar no Senhor. Porque Ele que faz. Ele nunca vai errar com nós. Nós não precisamos nos preocupar, porque nunca vamos ser traídas por Deus. Vamos abaixar a nossa cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, como é lindo poder louvar o Senhor, adorar o Senhor, bendizer o Seu nome. Deus, que o Senhor esteja presente em nossas vidas. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem agido aqui neste lugar. Grandes testemunhos, Senhor Deus, temos, Pai, em Teu nome, e ainda virão. Senhor, que o Senhor possa estar, Deus, em nossa vida, que nós possamos ser a verdadeira adoradora que o Senhor procura, em espírito e verdade. Cuida de nós, Deus, mulheres, Pai, prostradas ao Senhor, determinadas a seguir ao Senhor. Senhor, nos perdoa pela nossa deficiência, pela nossa murmuração, pela pequenez do nosso dia, às vezes, diante do glorioso amor do Senhor, diante dos livramentos, das curas, dos milagres que o Senhor nos traz. Deus esteja, Senhor, Deus agindo em cada vida aqui nessa tarde, constrangindo com Teu Espírito, trazendo a realidade, a existência, Senhor Deus, daquilo que o Senhor deseja em cada mulher aqui representada, em cada família. Libera anjos a nosso favor nessa tarde, Deus, em nome de Jesus. Nós adoramos o Senhor, amamos o Senhor. Obrigada. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus que sustenta e que não olha para os nossos pecados e que recebe a nossa vida, a nossa família cheia de deficiências, cheia de erros e transforma para a glória e honra do Seu nome. Obrigada. Amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.